João, pela quimbanda é melhor ser enterrado ou cremado? Cara, não, daí não é a quimbanda, cara. É que normalmente quem faz quimbanda, que nem eu, que nem outros, aí a gente tem uma visão africanista que não pode ser cremado. Tá? A gente não crema. Né? Precisa do corpo. Tá? A visão africanista não se crema. Não pode ser cremado. Exu Pantera, Exu. Não, Exu Pantera Negra existe, cara. Exu Marabô existe também, Exu. Isso, Exu aquilo. Não tem muitos aí inventando nomes de entidades. Não, existe gente inventando nome de entidade baseado em ponto cantado. E o pior de tudo, são pontos cantados inventados agora há pouco, por uma visão de uma gurizada, que nem o Gaúcho diz, de jovens, né? Que estão naquela vida ali meio de mundo de fantasia, e eles fazem pontos cantados e trazem, inventam uma entidade com aquele nome. Né? Agora, às vezes, Exu Pantera Negra, Exu Gato Preto, Exu Morcego, Exu Sapo, que nem eu já ouvi falar, nunca vi, mas tem, tá? Esses Exus com nomes de animais, eles trabalham na linha das matas, na linha da cura. Mas daí isso aí é outra situação. Exu Cobra, né? É, eu já fiz lives explicando isso aí, cara. O que eu estava dizendo. O que na África era chamado de Vumbê, Vumbê é espírito, espírito do morto. Vumbê, morto, tá? O que na África era chamado de Vumbê, ou Zila, Nzila, entra no grupo Samuel. Então, o que era chamado de uma coisa lá somente de espírito, que nem em Yorubá é Egum, então, que era chamado de Vumbê, aqui no Brasil começa a receber nomes dados pelos próprios sacerdotes. Então daí tu vai ter ali o Tiriri Lonã na Quimbanda. Porra, cara, mas Tiriri e Lonã são qualidades de Exu Orixá. Não tem nada a ver com Vumbê. Mas foi apelidado nessa lógica que eu falei, de que aquele era um mensageiro e era permitido pelo Orixá, então receberia um nome, de acordo com a atribuição e função. E esses nomes em Yorubá, tanto o Obara, ou tanto o Lonã, ele tem a ver com abridor de caminhos, protetor dos caminhos. Na tradução seria isso. Então eles só usam palavras africanas para designar coisas simples. Aquele que protege o caminho, aquele que abre o caminho, aquele que sela a porteira, entendeu? Então, são qualidades de Exu. Se tu for ver os 16 múltiplos de Exu e pegar as traduções, tu vai ver as funções de cada um. Exu Orixá, né? As funções de cada um. E muitos desses nomes foram atribuídos também na Quimbanda, por entender que aquela entidade era uma mensageira daquele Exu Orixá, daquele médium. E aí foram apelidados, né? Muitos Exus foram apelidados com esses nomes. Muitos, tá? Da onde vem isso, eu não sei dizer. Mas isso que eu estou falando é fato. Tu vê, o Exu que incorpora, Exu veludo. Veludo era uma forma de se referir no passado aquilo que era macio, tecido de veludo. Era um tecido comum na época. Né? O tecido assim era linho, cetim e veludo. O pessoal até brincava que tinha um ditado melhor melhor calça de veludo que bunda de fora, um negócio assim, né? Eu não me lembro como é que é o ditado. Mas a questão da calça de veludo, o veludo era um tecido, veludo cotelê, etc. Então essa coisa do macio estava na memória do povo. Então quando dizia assim, o Exu veludo, aquele que fala macio, aquele que anda macio, como se tivesse pés de veludo. Então essa é a explicação para o nome Exu veludo. É só essa. Não é um cara das costas orientais da África, não fumava charutos do bom, não gostava de uísque. Tudo isso aí é invenção. Tá? Essas histórias de Exu. A única história de Exu é que algum sacerdote olhou aquele Exu, viu ele caminhando meio maciota, ou ele falando, tipo malandro, assim, na maciota, e disse: Esse Exu tem voz de veludo. Voz de veludo? Né? Então, assim por diante. Outros nomes têm a ver com a questão sempre levando a coisa necromante, a coisa do cemitério.
ou numa analogia com o Senhor da Morte. O próprio Tata Caveira, a imagem dele, se vocês buscar no Google, Senhor da Morte, né? Ele vai aparecer em vários filmes, em vários relatos, de vários lugares, sempre com aquela imagem de um esqueleto com capuz e aquilo que no sul chama gadanho, uma espécie de foice. Assim. Foice, na verdade, é outra coisa. Aquilo é gadanho. Aquilo é feito para cortar pasto, assim, ou trigo, rente ao chão, né? E ele seria o ceifador. Serve para ceifar. Essa alusão ao Senhor da Morte, o ceifador, é porque numa outra visão, a ver que é sincretismo puro, numa outra visão meio que cristã, não somente cristã, judaico-cristã, a gente é plantado na terra como semente. O sêmen, semente, não é? O orgasmo, sêmen, esperma, sêmen, semente. Então a gente é plantado como uma semente. Naquela semente ela cresce, 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 chega um dia que ela é colhida. Isso em comparação com o trigo. São parábolas. Aí vem o ceifador enviado de um grande Deus para colher o trigo que já chegou no estado de ser colhido. Né? Sempre comparando com a agricultura. O ceifador. Então tu olha assim, as imagens que existem de Tata Caveira é exatamente a do ceifador, ou do Senhor da Morte. Então é isso que eu digo, gente. Tem muita coisa que mistura Lé com Cré, de uma religião para outra, de credos, de crendices populares, e aí vira essa coisa que a gente tem hoje, tá?